Então vamos dar início agora à nossa parte mais teórica do movimento uniformemente variado, tá? Então aí na primeira slide, a gente vai ver o que é o movimento uniformemente variado. Nas últimas aulas a gente aprendeu através do movimento uniforme, onde a velocidade era constante. Se o móvel começasse com 10 km por hora, ele chegaria até o final com 10 km por hora. A velocidade não mudaria ao longo do trajeto, certo? Só que agora, no movimento uniformemente variado, a nossa velocidade vai variar, certo? Por exemplo, quando eu estou num carro, ele está parado, a velocidade é zero. Se eu começar a acelerar, a velocidade vai aumentar. Quanto mais eu acelero, mais a velocidade aumenta, tá? E quem é o responsável por essa variação da velocidade? No nosso caso, vai ser a aceleração. Quanto mais eu acelero, mais a velocidade do carro aumenta. Quanto mais eu desacelero, a velocidade diminui. E se eu nem acelero e nem diminuo, a velocidade fica constante, tá? E para ser parte do movimento uniformemente variado, quem vai ser constante agora, no caso, é a aceleração. Com a aceleração, nós vamos ter dois tipos de movimento. O primeiro é o movimento acelerado, que é quando eu acelero e a velocidade aumenta. E eu vou ter o movimento retardado, que é quando eu desacelero e a velocidade diminui. No movimento acelerado, eu tenho uma aceleração positiva. E quando eu tenho um movimento retardado, eu tenho uma aceleração negativa. Porém, a aceleração vai estar sempre atuando? Eu só vou ter aceleração quando eu tiver variação da velocidade. Se a velocidade for constante, então minha aceleração é zero. Vamos analisar essa figura aí. Eu tenho o carro A, que vai partir do ponto A até o ponto B. No ponto A, a velocidade é zero. Já no ponto B, a velocidade é de 60 km por hora. Como houve uma variação de velocidade, então eu tenho aceleração nesse trecho. A aceleração foi maior do que zero. Já quando o carro parte do ponto B até o ponto C, a gente percebe que não tem variação de velocidade. Do ponto B ele estava com 60 km por hora e no ponto C ele também continuou com 60 km por hora. Então eu não tive uma variação de temperatura, uma variação de velocidade. Nesse caso, a aceleração é zero. E no último caso, da posição C para a posição D, veja que a velocidade foi de 60 para 20. Então, a velocidade diminuiu. Então, eu tive uma desaceleração. Eu tive uma aceleração negativa. Aí vem a pergunta aqui na nossa questão. Dois carros. O que precisa acontecer para dois carros que estão com a mesma velocidade para que um ultrapasse o outro? O que vai ter que acontecer é que eu tenho que ter um aumento de velocidade em um dos carros, certo? Então, para que isso aconteça, eu vou ter essa aceleração. Então, a aceleração vai estar relacionada com essa diferença de velocidade ao longo de um determinado intervalo de tempo. Então, aí a gente define a aceleração como a taxa de variação da velocidade escalar de um móvel em função de tempo. Então, quando eu falar em aceleração, eu estou me referindo a uma relação entre a variação da velocidade com a variação do tempo. Então, a gente chega na aceleração média. Quando eu falar aceleração média, é que a gente pode perceber que a gente não consegue. Vamos imaginar num carro, quando a gente está acelerando. A pressão que a gente faz no pedal de aceleração não é um movimento constante. A gente vai modificando. Mas para o nosso estudo, a gente vai precisar apenas da média desse percurso, e não o que acontece em cada intervalo de tempo, certo? Então, para a gente calcular a aceleração média, a gente vai calcular através da variação da velocidade, certo? Pela variação do tempo. Então, a aceleração é igual à variação da velocidade, no caso a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Vamos para o nosso exemplo agora. Um veículo é submetido a teste de desempenho em um autódromo. No instante T1, 12 segundos, sua velocidade escalar é V1 igual a 15 metros por segundo. E no instante T2, 20 segundos, a sua velocidade vai ser de 55 metros por segundo. Aí ele pede, qual a aceleração escalar média do veículo no referido intervalo de tempo? Então, lembrando, a aceleração média é igual a quem? A variação da velocidade dividido pela variação do tempo.
Primeiro eu preciso encontrar a variação de velocidade. Variação de velocidade vai ser o quê? A minha velocidade final menos a velocidade inicial. Quem vai ser minha velocidade final? Vai ser V1 ou V2? No caso, V2. Então é 55. Menos a velocidade inicial, que foi de quanto? De 15. Logo, minha variação de velocidade é de 40 metros por segundo. Agora eu vou encontrar a variação do tempo. Então, variação do tempo é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Então, a minha variação do tempo vai ser... Qual foi o tempo final? O tempo final é o T2, ó, de 20 segundos. Então, é 20. Menos o tempo inicial, que é de quanto? De 12. De 12. Então, 20 menos 12 igual a 8 segundos. Então, calculando a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, a aceleração média, quanto é que foi minha variação da velocidade? 40. Qual foi minha variação do tempo? 8. 40 dividido por 8 é igual a 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Então, essa foi a aceleração do veículo naquele intervalo de tempo. E quando a gente fala em aceleração escalar instantânea, é quando a gente quer saber um intervalo de tempo muito pequenininho, porque a gente consegue saber a aceleração a cada instante quando ela vai variando, tá? Então, a aceleração escalar instantânea é quando o intervalo de tempo é bem pequenininho, se aproximando de zero, que a gente consegue saber a aceleração ao longo de cada instante.